Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Marcos 9, do 14 até o 29. Naquele tempo, chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira pelo chão, ele o espuma, arranja os dentes, fica rígido. Pedi os teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram até ele. O espírito, vendo Jesus, imediatamente agitou-se com violência e o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequeno, respondeu. E muitas vezes o atira no fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Então Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente ao espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa e nunca mais entre nele. E gritando e agitando violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nessa palavra hoje tem alguns pontos que eu quero tratar. Primeiro, é uma deturpação da palavra por conta de esse demônio que tinha tomado posse do menino, ou seja, era uma possessão demoníaca. As pessoas, às vezes, têm essa história. Existe essa vertente aí que o demônio não existe, que o inferno não existe, que o pecado não existe, para querer justamente que as pessoas não se salvem mesmo. Porque se a pessoa não acredita mais no demônio, não acredita no inferno, não acredita em possessão demoníaca, o que isso vai acarretar? Acarretar que as pessoas não vão buscar a salvação mais, porque se não tem o que vai te jogar num lugar que você não quer ir, obviamente você não precisa lutar contra isso. Então é isso. Então aqui não adianta os teólogos que se dizem teólogos, falar que não era uma possessão, era uma possessão. Ah, mas esse menino aí, ele tinha ataques epiléticos, é uma doença, não é uma possessão, não. Tudo leva a crer que ele tinha convulsões, que ele espumava pela boca, porém, o demônio tentava matar, jogando do fogo, jogando na água, e quando ele vê Jesus, ele tem um ataque. Ou seja, existia uma possessão demoníaca. Não era simplesmente uma doença de epilepsia, essas coisas que fazem a pessoa convulsionar, espumar pela boca. Não era isso. Aqui é um caso específico de possessão. Abra um parênteses, existe casos de convulsões, de epilepsia e que são tratáveis pela medicina. Esse caso aqui, ele era um caso que precisava de um tratamento espiritual, ou seja, a pessoa tinha dentro de si um demônio que sempre agia e feria, e tentava jogar no fogo, na água, e quando ele vê Jesus, ele também se contorce, e Jesus pede: espírito mudo e surdo, saia. Ele sai e o moleque restaura a saúde. Era uma possessão. Então não adianta querer inventar outra coisa que não é. Tá. Segundo
passo é o pedido do pai do menino para que aumente a sua fé, porque ele não era crédulo suficiente, né? Ó, ajuda a minha incredulidade, ou seja, eu sou fraco na fé, Senhor, mas me ajude. Isso é uma coisa que nós devemos pedir todos os dias ao Senhor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque muitas vezes nós temos uma fé muito frágil, muito fria. Colocamos ou tentamos depositar algo em Deus. Tem um problema. Eu peço uma cura a Deus. Tem algum problema pedir? Claro que não. O problema é quando você pega de volta. Esse é o problema. Então, você fala, entreguei para Deus, eu não tenho fé. Logo, eu pego de volta e quero buscar em alguma solução que eu tenho algo palpável. Eu tenho um problema na perna, né? Está me impedindo de andar. Entreguei para Deus, para que Deus realize a graça. Mas daí eu vou tentar todo tipo de coisa. Eu tomo uma garrafada de um cara que faz garrafada, eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer todo quanto é tipo de tratamento. Opa, peraí. Se eu entreguei para Deus realizar, por que eu vou ficar buscando outras coisas? Quer dizer que eu não confio o suficiente para que Deus faça. Entendem? Então, abro um parênteses aqui também para falar, eu não estou falando contra um tratamento médico comprovado. Não estou falando isso. Mas eu estou falando também de tratamentos alternativos, muitas vezes que nem são católicos, que as pessoas querem fazer e muitas vezes pelo desespero de querer uma cura, e isso não vai curar. Porque às vezes é uma coisa que pode piorar a situação e não ajudar. Então vamos para o último ponto que eu gostaria de tomar hoje, que é o motivo de não conseguirem expulsar o demônio. Existem demônios que só vão ser expulsos, vão deixar de estar numa pessoa com uma contrapartida muito grande de santidade da pessoa. Vida de oração, jejum, renúncia, intimidade com Deus. Então, esses que rezaram ainda não tinham isso. Até porque Jesus ainda estava com eles. Então, Jesus delegou sim de 2 a 2 funções para que eles saíssem, pregassem, expulsassem, curassem. Porém, um exemplo bem prático é que Jesus chamou eles para o monte para orar e eles dormiram. Ou seja, eles não tinham uma vida de oração ainda sólida. A vida de oração deles ainda era rala. Então, por isso, esse demônio não foi expulso pelas mãos dos apóstolos. Porém, a gente vê que depois da vinda de Pentecostes, com o Espírito, o advogado, o paráclito, aquele que vem em favor daqueles que o recebem, que estão com ele, que vivem uma vida digna de intimidade, a gente vê que a sombra de Paulo tirava demônio das pessoas, né? Pedro que tocava e as pessoas eram curadas, como aquele cego que era um coxo ali, um cego que pedia esmola na frente do templo e
E Pedro ergue ele pela mão e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. Tome, levanta-te, anda, né? O que eu posso te dar é isso. E daí o coxo fica saltitando e as pessoas começam a reconhecer que ele era o homem que pedia esmola na frente ali do templo e da sinagoga, e é grande o espanto das pessoas pelos milagres. Então é isso. Nós precisamos pedir a Jesus fé, nós precisamos da intimidade e nós precisamos entender que não é contra homens de carne que estamos lutando, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças do mal que estão espalhadas nos ares. Efésios 5. Então é por isso nós temos que estar pronto para esse combate e não querer combater sem estar preparado, porque se nós formos combater sem estar preparados, certamente nós vamos levar uma surra do demônio. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande do seu coração.